história aqui se refere a um homem que na época dos apóstolos exercia as artes mágicas e que, ao ver que Pedro e João, ao orar, o Espírito Santo descia sobre os que criam, tentou comprar também esse poder oferecendo dinheiro. Vejamos o que disse o apóstolo Pedro em Atos, no capítulo 8, versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O que acabamos de ler é sem dúvida um espelho que se reflete em nossos dias. Pessoas sem escrúpulo e sem o mínimo de temor a Deus fazem uso da palavra de Deus como artifícios, cujo único objetivo é o de obter lucros. Se compararmos atentamente o mágico da época de Pedro e os mágicos líderes espiritualistas de hoje, teremos que perdoar o primeiro, pois este era apenas um mascate mundano, enquanto os atuais se dizem perfeitos conhecedores da palavra de Deus. Cristo já não é o intercessor direto entre o homem e Deus, pois, com o objetivo de estimular a fé dos menos desavisados, inserir os objetos idólatras, tais como martelo para bater no mal, meias para proteção, água benta para lavar o corpo, rosa ungida, sal grosso, etc. Como se isso não bastasse, esses artefatos idólatras são comercializados descaradamente. As bênçãos de Deus, assim como a cura, possuem valores estipulados. Jesus já não é somente o salvador de almas, mas também o encarregado de pagar em dobro tudo aquilo que articulosamente as pessoas são sugestionadas a doar. Tudo isso tem como único objetivo a obtenção de lucros. O problema é que esses mascates de Deus não estão sozinhos. Surge aí a lei da oferta e da procura. Logo, se há pessoas que vendem, é porque há também aqueles que compram. Dessa forma, os dons de Deus são comercializados como se fosse um produto qualquer. Temendo que isso acontecesse, Pedro já tentava alertar os divulgadores da época para o exercício do ministério. E lembrava Pedro que deveriam ser voluntários, não desonestos, para que o evangelho não se tornasse vergonhoso, principalmente por causa da ganância. E assim escreveu: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ainda, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, o texto reforça o cuidado que os crentes deveriam ter em relação àqueles que se consideravam divulgadores do Evangelho, no tocante às palavras fingidas, cujo objetivo, de alguma forma, é o de tirar proveito da situação. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A expressão aqui, dormitar, fala daquele que dorme, que cochila. Nesse caso, a expressão do texto é não dormita. Isto é, todos aqueles que utilizam a palavra de Deus com a intenção de obter lucros, negociar através de trocas, etc., porque o evangelho deve ser dado de graça, esses não terão descanso. Isso é, não dormirão. Nesse caso, dá a entender o sentido de castigo eterno. Não poderemos de forma alguma comprar algo que venha de Deus, pois o preço já foi pago por Jesus na cruz. Para encerrar, gostaria de lembrar-lhe que aquele que vende, bem como aquele que compra, se enquadram no mesmo erro. Pense nisso